Então, hoje, dia 15 de março de 2021, a gente continua com os nossos trabalhos, com a nossa palestra. Toda segunda-feira a gente vem realizando esse trabalho, realizando esse momento de reflexão para podermos passar por essas dificuldades, aproveitando a tecnologia, aproveitando esses momentos, essa oportunidade para mantermos os pensamentos edificantes, adquirindo um pouco de conhecimento. Então, eu já agradeço aí todo mundo que acessou, agradeço o nosso querido palestrante e já vamos iniciando com o que de melhor podemos fazer nesse momento, que é agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas com os pensamentos alinhados, os pensamentos voltados para o bem, para as reflexões da noite, pedindo que tudo possa transcorrer tranquilamente, envolvendo os nossos lares com muita luz, muita paz, envolvendo os nossos familiares, que possamos ter nossa mente, nossos corações abertos e receptivos para os ensinamentos, que Jesus nos proteja, nos auxilie e que possamos sair mais fortalecidos. E assim, muito agradecido, Senhor, vamos iniciando a palestra com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, Ronaldo, pode ficar à vontade aí, tá? A sala virtual é sua. Boa noite a todos, meus queridos amigos. Seja bem-vindo à nossa live de hoje, do Allan Kardec de Mauá. Você, meu amigo e minha amiga, que eu já convidei também para a nossa palestra, né, a nossa live, mesmo que não seja espírita, que eu tenho mania de convidar pessoas que não são espíritas, para ver se o negócio pega, né? Então, para todo mundo, eu desejo muito amor, muito carinho e que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa vida, cada vez mais a gente vai conseguir transpassar os nossos obstáculos, aquilo que você precisa passar. Eu passo de um jeito, você passa de outro, e assim nós vamos vivendo, né? Numa simplicidade de coração, para que a gente possa cada vez mais evoluir. Nós viemos para a Terra evoluir. Hoje eu trouxe o tema família, transformando-se em amor. Por que transformando-se em amor? A família não tem amor? Muitas vezes a família vem como marido e mulher, ou até afins, não importa, vem com desavenças do passado. Nós, espíritas, já sabemos disso. Pais que fizeram coisas para filhos que na época eram inimigos e hoje retornam como pai e mãe para acertar os ponteiros. Não pagar, porque essa palavra é uma palavra muito forte, mas todas as pessoas na Terra que estão reencarnadas como nós, essas pessoas, todos nós, que violamos as leis, elas precisam reverberar em harmonia novamente. Nós podemos colocar assim. Enquanto nós não acertarmos isso, nós não vamos conseguir livrar-se dos karmas antigos que nós carregamos. Haja visto que Jesus disse, não entrará no reino dos céus até que se acerte, eu digo acerte porque a tradução do aramaico foi para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Então, nesse vai e vem, eles colocaram como
de uma forma muito pejorativa, pagar. Você veio aqui para pagar. Ninguém veio para pagar nada. A gente veio acertar as leis que nós violamos e, com isso, evoluir. Então, nós estamos aqui para evoluir. Então, não entrará no reino dos céus até que se acerte o último ceitil. Era a moeda da época, ceitil, né? Então, nós vamos falar de Jesus também daqui a pouco. Mas, então, vamos ver no radical da palavra, o que significa, que eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras. Então, por exemplo, eu já até falei em outras lives, eu vou repetir aqui. A palavra família vem do latim, famulus, quer dizer literalmente cantinho ou quartinho dos escravos. Isso no tempo dos escravos. Os romanos escravizavam muito as pessoas, os povos. E eles percebiam que esse quartinho, eles ficavam juntos e trocavam ideias, choravam, riam, oravam juntos, se abraçavam. Então, eles perceberam que tinha uma solidariedade entre eles, que era um verdadeiro calor humano. E daí para frente, durante os séculos, foi formando e foi transformando essas palavras, que era o quartinho dos escravos. Já não podemos hoje dizer que a nossa família em casa é um quartinho de escravos. Mas, infelizmente, nós temos que ser um pouco realistas. Há, sim, pessoas dentro de casa que praticamente escravizam uns aos outros. Às vezes, marido escraviza a mulher escraviza o homem, ou os filhos, ou os pais, os filhos. Aí é muito pejorativo, quase. Por que isso? Porque as pessoas têm desavenças do passado. Inconscientemente, eu chamo isso, eu estudo a linguagem da inconsciência. Lá no inconsciente, as pessoas têm desavenças múltiplas, mas não sabem de onde vem isso. Então, a misericórdia divina permite que essas pessoas voltem para uma família, porque antigamente a família, do ponto de vista... Seja bem-vinda, Dora, que entrou agora. Do ponto de vista jurídico, a nossa família, a palavra família, né, vamos colocar assim, era o núcleo familiar, que é constituída de marido e mulher, ou afins, se for o caso, e mais os filhos. E depois a estendida, que são os avós, os tios, os parentes mais próximos, né? Do ponto de vista jurídico, né, vamos colocar assim. Mas a família, hoje é colocada como laços de afeto. Eu já chamo laços de amor. Afeto e amor é a mesma coisa, mas os psicólogos gostam muito dessa palavra, que é afeto. Eu gosto de chamar de amor. Por quê? Porque o amor é o que predomina sobre toda a matéria. O amor é o combustível do universo. É o amor que movimenta esse multiverso infinito, de várias e várias dimensões, infinitas dimensões, que nós mal sabemos o que é. Então, quando Jesus estava fazendo as suas preleções, certa vez um dos apóstolos veio até ele e disse: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E Jesus se irritou e disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai? Veja que Jesus tinha 4 irmãos por parte de José. Por parte de José, porque ele era casado, foi casado com uma mulher, e ele enviuvou, mas ficou com os 4 filhos. Por parte de José, tinha os seus irmãos. Então, o que Jesus quis dizer exatamente quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai? Ele quis dizer que a família é a família universal. É aquela que é estendida além dos avós, como eu disse agora há pouco, mas para as pessoas de fora. Então, nós todos somos verdadeiramente uma família não consanguínea, do mesmo sangue, do mesmo laço, mas uma família universal. É onde eu consigo enxergar que você é meu amigo, é minha amiga, mas é um irmão em Cristo. Olha só. E Jesus já tinha este sentimento, essa clareza, essa clarividade,
essa consciência. Então, ele falava isso para as pessoas, mas para ficar no futuro. Evidentemente que, no tempo de Jesus, as pessoas eram praticamente escravizadas. Eram pessoas que viviam ali 30, 40 anos e, olhe lá, não tinha como. Ou se não morria pelas guerras, ou elas morriam de outras formas, por pestes, baixa imunidade. Hoje nós somos muito, mas muito mais inteligentes. Nós temos a nossa caixa craniana aumentou mais. Nós espiritualmente temos várias e várias e várias reencarnações de lá do Marco Zero de Jesus para cá. São 2020 anos do calendário gregoriano. Então, Jesus, quando falou para as pessoas, Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, colocou da seguinte forma: a vida futura. Então, a vida futura é o que Jesus tentou passar. Ele estava dizendo para a posteridade. A posteridade somos nós, reencarnantes e reencarnantes e reencarnantes, e vamos reencarnando várias e várias e várias vezes. Cada reencarnação é uma multiplicidade de aprendizados que nós temos. Hoje estamos nessa condição que estamos hoje. Então, a família, ela vai se unir pelos laços de amor. Há pessoas que dizem, eu já ouvi isso, eu só melhorei de vida quando eu saí da minha família e fui morar sozinho, sozinha, e eu consegui dar um pontapé inicial para a minha família, para a minha vida. Aí alguém diz, poxa, mas saiu da família e melhorou? Sim, porque muitas vezes as desavenças eram tão grandes, os acontecimentos espirituais do passado eram tão grandes, latentes entre eles, que estas pessoas não aguentavam uns aos outros. E existe muito isso. Então, o que precisa ser feito? Amar. Amar as diferenças. Talvez essa pessoa que saiu não conseguiu amar a diferença, mas conseguiu progredir sozinho depois. Ótimo. Parabéns. Está de parabéns. Mas nós que estamos aí, casados, estamos com marido, mulher ou afins, não importa, temos filhos, é preciso que a gente veja como estamos vivendo essa vida de relação. Esse relacionamento de anos, porque não é fácil você vir de uma família, de uma educação, e a outra pessoa vem de outra família, de outra educação, os dois se unem, e na maioria das vezes, muitas vezes, mais pelos laços da sexualidade, aquele afã, que não é nada errado, mas, se for só isso, acaba, esgota, termina, porque as pessoas não renovam os seus pensamentos. Então, aqueles que estão um com o outro, estão ali juntos, é preciso trocar muita ideia. Eu costumo falar muito para as pessoas, principalmente casais, precisa sentar na cama antes de dormir 10 minutinhos e falar como estamos hoje. Estamos bem nessa parte, nessa outra, na sua intimidade. Tudo precisa trocar. Ah, mas é todo dia. Olha, se puder, todo dia. Porque senão passa em brancas nuvens. Isso em termos de casais. Agora, também tem os irmãos. Uma vez eu fiz uma palestra e uma moça veio até mim e chorando. E eu falei, meu anjo, por que você está chorando? E ela disse, eu estou chorando porque eu vou ter que voltar para casa. Eu falei, nossa, que triste. Eu gostei muito do que você falou, mas quando eu voltar eu vou ficar mais triste ainda. Mas por quê? Ah, porque a minha mãe, ela chega assim desse jeito. E aí, aprendeu alguma coisa naquela porcaria? Olha só o que a mãe falava. E eu falei, nossa, mas ela fala isso? Fala. Olha só o que ela falou desse. E eu falei, mas por que? E você faz o quê? Eu choro. E você não fala nada? Não, eu não brigo mais, eu cansei de brigar. Então eu comecei a perceber que a mãe era carente demais. Então a mãe queria a atenção dela. Então eu brinquei com ela, eu falei, vamos fazer um teatrinho. Quando você chegar em casa, você, ao invés de ficar triste, chorar e ir para o quarto, dá um beijo, um abraço na sua mãe e vai para o quarto. Ah, mas eu não vou fazer. Então você está sendo orgulhosa? Mas por que eu tenho que fazer isso? Para mostrar que você veio com muito amor e carinho.
Vai ser difícil. A primeira vez ela vai xingar, ela vai falar e não deu outra. Primeira vez ela falou, o que você quer de mim? Porque você está me beijando e me abraçando. A segunda vez também, lá para a terceira, quarta, ela calou a boca. E depois de 2, 3 semanas, 4 semanas, ou 2 meses, eu não lembro mais, faz tanto tempo, eu voltei a falar com essa moça e ela disse que a mãe dela começou a melhorar sensivelmente. Eu falei, sabe por quê? Mérito seu. Mas por que, meu? Porque você ofereceu algo para ela. Você repelia ou ia embora. E a mãe ficava do mesmo jeito. Você ofereceu algo de você, o que é? O amor. Então veja que a família precisa ser amada. Deveria ser o contrário, os pais, né? Ter uma família, os pais já conseguir ter mais experiência de vida para poder passar. As crianças vão se moldando nos pais. Conforme vai crescendo, elas vão se moldando. Depois, mais tarde, os frutos são aquele que você jogou para eles. Esse ponto de vista, relacionamento. Agora, a família, como eu disse, que Jesus disse, ela se estende. Então, nós temos que ver, encarar, expandir o nosso leque de opções, de entendimento, o que seja verdadeiramente a família. Como que você vê a família universal, a família lá fora? As pessoas que você vê, mas eu não gosto dessa aqui, não gosto dessa outra. Eu tenho um vizinho insuportável, eu tenho essa porque eu não aguento, ele não aguenta. Isso é desamor. Você não é obrigado a engolir essas pessoas, falando português claro, mas faça uma oração por elas, para que elas consigam entender melhor as coisas. Você não é obrigado a ter um relacionamento com essas pessoas, mas você tem o dever cristão de entender isso, porque você já está aqui, somos espíritas, tal, com exceção das pessoas que eu pedi para vir, né, para assistir a palestra, a live. Então, estender o seu amor lá fora, lá no trabalho, principalmente, a família universal, é compreender as pessoas, por isso que a oração de São Francisco é muito importante. Senhor, fazei com que eu compreenda mais do que ser compreendido. Vejam isso. Porque, na maioria das vezes, nós queremos sempre ser compreendidos. Esta mulher que não me compreende, este marido que não me compreende. Ora, se você começa a entender como é a sua vida, você vai descobrir. Como somos espíritas, já estudamos isso, nós podemos, vale dizer, relatar algumas coisas. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está cheia do marido ou cheia da mulher. Na verdade, lá na inconsciência, ela está cheia dela mesma. Mas não consegue enxergar isso. Então, põe a culpa nele, a culpa nela. Ou até nos filhos, ou os filhos também põem a culpa nos pais, de alguma forma. Não sei. E isso faz com que tenha as desavenças e aí começa a buscar lá no inconsciente as mumunhas, os problemas do passado e começa um tacar na cara do outro. Isso é desamor. Ao passo que se eles estão juntos, porque ninguém fica com ninguém de graça, ninguém se aproxima com ninguém de graça. As pessoas não vão embora da sua vida ou entrar na sua vida de graça. Tudo está catalogado no plano espiritual perfeitamente. É a grande matemática cósmica. Há uma perfeição nessa matemática cósmica. Então, se você está passando o que você está passando, meu amigo, minha amiga, é porque você precisa enxergar o que está acontecendo lá dentro de você. Porque do lado de fora você já sabe. É desavença com isso, um problema aqui, é falta disso, é falta daquilo, ou é um problema de dinheiro, ou gente que não está ajudando, ou gente que está faltando mesmo, seja lá o que for na família, nesse núcleo familiar. Mas parte de você. Quando eu começo a enxergar até que ponto eu tenho culpa, na verdade não é culpa, mas é responsabilidade, porque quando você desperta a culpa, você está com conotação negativa. Quando você diz, eu sou responsável por isso, a sua ideia inicial já começa a levantar a tua autoestima. Você já está se enxergando, eu sou responsável por isso que aconteceu. Ou então, não sou responsável.
Então, vou buscar a responsabilidade nas pessoas que cabem a isso, para que a gente possa aplicar a justiça. Jesus também aplicava a justiça divina. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Ora, como que pode não trazer a paz? A paz que ele se referia era a paz do mundo, essa paz ilusória. Ah, eu tenho um carro, eu tenho um cargo, eu tenho dinheiro, então eu estou em paz, eu estou bem. Não, dá um trequinho aí, um vírusinhos que entra aí, que a gente já sabe, e vai embora. Então não é uma segurança isso é fajuta. A paz é a paz do Cristo interior. Vale dizer, como eu já falo sempre isso nas palestras, nas lives, que a palavra Cristo foi incorporada no nome de Jesus. Por exemplo, quem é aquele que está fazendo aquela pregação? Aquele é Jesus ou Cristo. A palavra Cristo vem do grego Kresos. Literalmente, Kresos, que é Cristo, quer dizer amor dentro do seu coração. É o amor divino mais puro que você possa imaginar. É o puro, é o purificado, como você quiser chamar. Aquele é o purificado. Então, eles chamavam Jesus do puro, o purificado. E nós temos uma pureza da alma dentro de nós. Aí nós vamos buscar Jesus de novo. Vinde a mim, as criancinhas, porque é dela o reino dos céus. Olha só. Por que as criancinhas? Só as criancinhas? Literalmente, não. São as pessoas de coração mais puro. Ah, nós vamos ter que ser purinhos, ingênuos. Não, Jesus era puro, mas não era ingênuo. Então, ele sabia que aquelas crianças, pelo menos até 7, 8 anos, eram puras. Depois começa a aparecer o ego, o egocentrismo, começa a desenvolver através da adolescência, aí já começa a se revelar os karmas anteriores. Por isso que existe, lá no capítulo 5 do Evangelho, causas anteriores das aflições. Vejam isso. Porque as pessoas vivem em conflitos, aflitas aqui nessa existência, porque no passado causou muitas coisas. E hoje estamos aqui não resgatando para pagar, como eu disse no começo, mas acertando as arestas aqui, principalmente nesse núcleo familiar, através transformação pelo amor. Por isso é que o Espiritismo coloca muito bem lá no capítulo 4, reforma íntima, que nada mais é que a transformação moral. Moral também vem do latim, costumes. Então, como eu estou trabalhando, como estou acostumado a trabalhar com o meu amor, com as pessoas, se eu não me transformar, se eu não me reformar, transformando isso tudo, é bem capaz de continuarmos do mesmo jeito. E do mesmo jeito, sai faísca, porque de um lado e de outro vai chegar uma hora que vai ter uma desavença tão grande que acaba por separar. E até, inclusive, filhos até separam. E vai ser mal para os filhos, principalmente quando são pequenos. Então, meus amigos, é preciso que a gente tenha uma reforma interior, mas sem ser abrupta, sem ser violenta, mas uma reforma interior numa transformar o que é ruim. Eu falava muito isso, já não falo mais. Eu era muito agressivo nisso, eu vou diminuir e ter mais tolerância. Eu vou procurar ver o lado dele, o lado dela, e não brigar. Então, veja que isso é uma reforma. Isso é uma transformação. Então, o núcleo da família, essa família é muito importante, porque, segundo a sociologia, a família é a primeira sociedade. E a segunda sociedade é o mundo. Se na primeira sociedade, nesse núcleo familiar, não aprendermos a amar, como é que nós vamos amar lá fora? Nós vamos só ter desavenças, loucuras. Olha aí as bravatas que a gente vê, essa pandemia que estamos vivendo. Nós estávamos comentando em off, eu, o Daniel e o Gilmar. Olha aí quanta coisa ruim que está acontecendo. Políticas aí fazendo de tudo para atrapalhar o mundo. E as pessoas estão despreparadas, morrendo de medo das coisas. Temos que nos preparar para tudo. Ora, se você é um espírito que está já trabalhando no seu ser, e você mesmo que não seja espírita, arregaça as mangas da tua mente e começa a ver onde eu estou errando ou não estou errando.
Sempre que algo não dá certo na minha vida, eu reflito assim: onde estou errando? Porque algo eu estou fazendo de errado. Estou permitindo que pessoas falem do jeito que estão falando. Estou permitindo que eu mesmo exagere em falar ou fazer coisas tomando decisões erradas. Isso é importante. Então, no âmbito da família, era para se fazer isso. E aí, voltando para Jesus, não vim trazer a paz e sim a espada. A espada é a espada da justiça. É a justiça do amor. Porque o amor tem justiça. Quando Jesus entrou no templo e viu aquelas pessoas jogando, eu te dou um boi, você me dá três vacas, você me dá isso, fazendo barganha, ele chutou todas aquelas cadeiras, aquelas mesas lá que estavam jogando e expulsou todo mundo do templo e falou: saiam daqui, na casa do meu pai não é jogatina. Aí você diz assim: tem que haver respeito. Você vai dizer: nossa, mas Jesus estava violento, Jesus não é uma candura? Sim, é verdade. Mas me diga qual é a pessoa que não fica irritada nessa vida? Todos nós podemos nos irritar, todos nós podemos até esbravejar. E Jesus, naquela época, soltou o verbo para mostrar para as pessoas que ele também estava aplicando a justiça divina. Ou melhor, desculpa, a justiça do amor. Não brigou, mas ele expulsou as pessoas, porque ali não era a casa dele que tinha que fazer isso. Com violência ou não, a outra é uma outra conversa, não importa. O que se nos importa realmente é que quando você aplica a justiça, às vezes você tem que falar um não para o teu filho desse tamanho, às vezes tem que falar para o marido, às vezes tem que falar para a mulher, mas sem brigar, sem quebrar o pau. Simplesmente dizer: senta aqui, estou lhe dizendo que não dá para fazer isso por causa disso, por causa daquilo. A outra pessoa vai tentar compreender, se não compreender, então deixa para lá. Você não pode forçar ninguém. Você não pode querer controlar a vida dos outros. Você não vai conseguir. Você vai ficar maluco. Você pode sim controlar os teus sentimentos, o teu equilíbrio, o teu emocional, você consegue. Você não acelera os teus pensamentos em relação a isso. Você consegue muitas coisas, mas não consegue controlar os outros, os pensamentos dos outros. Isso daí já é ditadura. Controlar massas, isso é ditadura. Não pode. Então, a justiça divina, ela e a justiça do amor, que é a mesma coisa, né? Vamos colocar assim, ela precisa ser aplicada, mas sem aquele lado individualista. Tem que ser do meu jeito, não, tem que ser do jeito que é melhor para todos nós. Eu até digo esse exemplo, que é um exemplo simples, mas muito legal. Um homem chegou para a família e disse, com 3 filhos e uma esposa: olha, eu tenho uma ótima notícia e uma péssima notícia. Aí todo mundo: nossa, o que será que é a boa? Nossa, o que será que é a péssima? Aí ele disse assim: fala então a boa notícia. Aí ele disse: a boa notícia é que eu fui promovido e vou ganhar 10 vezes mais. E todo mundo, né, vibrou, né? Oba, que legal, o pai vai ganhar mais, vou fazer faculdade, vou querer aquele carro novo, né? Aquela coisa toda, brincadeira, né? Aí um lembrou: pai, conta a péssima que eu tô com medo. Do que é a péssima? Nós vamos ter que mudar lá para o Amazonas, no meio do mato, e ficar 5 anos lá. Amigo da onça, né? Olha aí, amigo da onça. Não, ele não impôs, ele simplesmente falou: o que vocês querem? De um lado é bom porque vamos melhorar a nossa existência aqui, nós vamos melhorar a nossa vida financeira. Vamos melhorar, depois de 5 anos vamos retornar. E do outro nós vamos: mas eu não vou deixar a filha, não vou deixar minhas amigas, ou então, o que vocês decidem? E ele deixou na mão de todos. E um para lá, outro para cá, outro decidiram que vamos para lá, porque vai melhorar a sua vida. Então, veja que ele não foi arbitrário, ele não impôs nada, ele deixou na mão de todos, ele acataria o que eles decidissem. Veja que exemplo de liderança, de amor, de pai. Olha que maravilha. Vejam isso, simplicidade. Agora, ele podia dizer: quem quiser, vá comigo, quem não quiser, fique na casa da sua tia, eu vou e acabou. Não, ele simplesmente: escolham, vocês vão discutir o assunto.
Isso chama-se equilíbrio. Isso chama-se transformação, família transformando-se em amor, que é o nosso tema de hoje. Então, Jesus, voltando, ele queria dizer para as pessoas que a família verdadeira, aí sim, aí nós vamos expandir. A família verdadeira é a família cósmica. Além dessa família que nós temos, é a família aqui do lado de fora, que são as pessoas, e mais ainda a família cósmica, que vem os benfeitores amigos, outras pessoas ligadas de outras e outras familiares que a gente já desencarnaram. Então veja que a nossa família ela é expansiva. Começa no núcleo familiar, que é aqui, na nossa presente reencarnação. E se você tiver uma expansão espiritual, você já encara que as pessoas lá fora também são co-irmãos ou irmãos, se for o caso. E mais ainda que existe o cosmos, que existe mais benfeitores, que existe amigos. Olha aí que maravilha. Então, meus amigos, a ideia é essa, central. Daniel, fala aí para mim se tem mais alguma pergunta, se tem pergunta. Me fala aí se tiver alguém quer falar comigo, pode falar aí. Se alguém tiver alguma pergunta aí, é só abrir o microfone e pode perguntar, tá? Então, a gente... no caso, eles não mandaram pergunta nenhuma, não, tá? Então, se alguém tiver, pode abrir o microfone. Mas, no geral, o pessoal é meio tímido, então acaba não perguntando. Ou pode... você mesmo, se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, tá tudo bem, viu? Tá, pode seguir com a palestra tranquilamente, mais uns 5 minutos aí. Oba, então tá bom. Muito bem. Então, meus amigos, olha, por favor, não entendam mal o que eu vou dizer agora, mas parece um pouco radical, mas eu preciso falar isso. Você precisa sair da zona de conforto. Pare de se amedrontar com a vida. A vida não é para ser vivida com medo. Por favor. Peço, por favor. O que você passa pertence a você. O que você passa, você precisa passar? Sim, mas você pode e deve transformar. Transforme a coisa ruim em coisa boa. Mas se você falar, oh meu Deus, eu tenho que passar isso, é meu karma, eu tenho que aguentar essa. Ninguém tem que aguentar nada. Mas nós temos que ter a consciência de ver por que eu estou passando isso. Por que eu estou passando aquilo? Jesus veio para trazer o que? A boa nova, que é o Evangelho. O Evangelho do aramaico, passado para o latim, o português é boa nova. Uma coisa nova que já vem vindo de 2000 anos para cá. E a gente está reencarnando. Vocês querem ver a prova disso? Que nós não aprendemos a lição? As reencarnações estão aí. Se tivéssemos aprendido, eu disse, todos nós, todos, se tivéssemos aprendido a lição verdadeira de Jesus, já não precisaríamos mais voltar para a Terra. Estaríamos em órbitas terrestres muito mais evoluídos. Mas somos renitentes no erro, então a gente vai errando, vai se acertando, vai evoluindo, vai desenvolvendo, mas necessariamente veja que de 2000 anos para cá, 2020 anos, quantas reencarnações já tivemos? Inúmeras, várias. Já passamos pela Europa, já passamos pela África, já passamos pela Ásia, pelo Oriente, estamos aqui no nosso América do Sul, nas Américas, né? No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, segundo Humberto de Campos. Olha aí, gente, olha aí. Então é preciso que a gente tome consciência das coisas que está se passando com a gente. É muito importante você tomar a consciência de si mesmo. Não basta só dizer assim, fulano está me fazendo isso, fulano está me fazendo aquilo. Ah, é? Então veja por que está fazendo. Vamos discutir o assunto, vamos ver, vamos trocar uma ideia sobre isso, sobre aquilo. Não vamos fugir. Porque quanto mais a gente foge, mais intensifica. Isso já é da psicologia moderna. Explica isso. E quanto mais você enfrenta, mais você dissolve essa carga energética.
Então é preciso que a gente tenha um pouco mais de consciência ou desenvolva essa consciência em relação a tudo que você passa. Se você está passando problemas sérios, pode ser financeiro, relacionamento ou com os filhos, ou de saúde, principalmente por causa dessa pandemia, vamos então orar bastante, vamos conversar bastante com as pessoas, trocar ideias, fazer os evangelhos que nós sempre fazemos, para a gente fortalecer quem gosta de fazer, quem não gosta, não tem problema. Não se pode impor nada. Então, meus amigos, a mensagem é essa. A família é transformando-se em amor. O amor não é só dar beijos e abraços, ser carinhoso, isso é gostoso, é bom, eu também gosto de beijar, abraçar, mas não é só isso. É preciso compreender, trocar, é preciso relacionar-se verdadeiramente um com o outro, trocar, conversar. Tem desavença um com o outro? Tem muitas vezes com irmãos, às vezes com... Tem desavença, mas vamos acertar. Vamos ver o que a gente pode fazer. De um jeito ou de outro a gente acerta. Então, a mensagem é essa, meus amigos, tá? Um beijo no coração. Até a próxima live, se Deus quiser, a gente vai discorrer outros assuntos, tá bom? Um beijo. Tchau. Obrigado, Ronaldo, por trazer aí essas palavras aí, muito bem colocadas, né? Nesse momento de pandemia, a gente foi quase que obrigado a nos voltar para os nossos lares. Então, reflexões muito importantes aí nesse momento, muito importante para a gente. Então, a gente já vai agradecendo suas palavras e vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus e pedindo para os nossos irmãos necessitados, pedindo pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, pedindo por todos os nossos familiares, nossos entes queridos, pelo nosso Brasil, que ele realmente se torne a pátria do Evangelho, o coração do mundo, pedindo pelos governantes que possam ser iluminados para tomar as melhores decisões, que Jesus esteja presente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, que Jesus possa entrar nos nossos lares, trazendo muita luz, muita paz, muita tranquilidade, e que possamos exemplificar um pouquinho do Evangelho do Cristo, um pouquinho das palavras que foram trazidas para nós nesta noite, junto de nossas famílias. Que Jesus nos proteja, nos ilumine, nos fortaleça para seguirmos em frente nessa nossa caminhada de aprendizado, de luz e de fé. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando essa palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.